Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui no dia 2 desse projeto Procurador. Eu me chamo Rodrigo Medeiros, sou um dos coordenadores aqui da Aprovação PGE, procurador do Estado de São Paulo. E tenho a honra de estar dividindo a telinha aqui mais uma vez com o Gustavo Andrade, procurador do DF e também coordenador aqui da Aprovação PGE. Tudo bom, Gustavo? Cara, felicidade imensa estar aqui, mais um dia, mais conteúdo para dar para essa galera, sem dúvida. O dia de ontem foi maravilhoso, o primeiro dia do nosso projeto, e o dia 2, como a gente prometeu, vai ser muito conteúdo. Eu quero dar aqui as boas-vindas para todo mundo do Brasil inteiro. Fala aí para mim, fala para a gente, fala por Aprovação PGE de onde é que você está falando, de onde é que você está nos assistindo, porque é uma felicidade imensa estar aqui de portas abertas na minha casa, para recebê-los. E hoje, como eu disse, vai ter muito conteúdo, né, Rodrigo? É isso aí, Gustavo. Ontem, fazer um resumão aqui, enquanto o pessoal vai entrando para acessar esse nosso vídeo 2 aqui do Projeto Procurador, vamos fazer um resumo do que a gente bateu um papo, o que a gente trouxe de conteúdo no primeiro dia do Projeto Procurador. Primeiro, a gente quis convencer, né, que o mundo das procuradorias, a carreira de procurador, é a melhor carreira jurídica. Falamos de todos os benefícios da carreira, a questão do recebimento de honorários, da advocacia privada, das votações, de ser a única carreira jurídica que tem concurso nos 3 entes da federação. Enfim, falamos de todos os benefícios das carreiras da advocacia pública, não exigência de prática jurídica como regra nos concursos, da concorrência, que você não deve se preocupar tanto com a concorrência, que só quem concorre de verdade 5% daqueles inscritos nos editais de advocacia pública. Falamos também da dinamicidade ali da carreira, de você ter a área do contencioso, do consultivo. Abordamos a mentalidade, né? A gente bateu muito na tecla de que não basta só o conhecimento jurídico, né? Você não se passa em um concurso só colocando para dentro da cabeça o conteúdo técnico, o conteúdo jurídico, não. A parte emocional é muito importante, senão você não aguenta essa jornada. Você ter a disposição para pagar o preço, ter um estudo consistente, ter resiliência, saber cair, levantar, como lidar com uma reprovação, isso é muito importante porque somos humanos, ninguém aqui é máquina e humanos têm sentimentos, têm emoções e se você não controla elas muito bem, você não aguenta essa jornada. Então, basicamente o dia 1 foi esse, já fazendo um paralelo aqui, né, Gustavo, com revisão, algo que a gente bate muito de que a revisão é importante. Vamos fazer essa breve revisão do dia 1 do projeto Procurador, né? Exato, a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? E amanhã também sobre revisão, e nada mais justo do que a gente revisar o que foi falado no dia de ontem, né? No primeiro dia do nosso projeto. E hoje, dia 2, é muito conteúdo técnico. A gente já falou, pega o papel, pega a caneta, pega o lápis, pega o laptop, pega o que você quiser, mas faça anotações do nosso encontro de hoje, do nosso bate-papo, porque nós iremos falar sobre os 4 pilares da aprovação. 4 pilares da aprovação, que nada mais é do que a metodologia que a gente utiliza aqui no Aprovação PGE, que, de forma sintetizada, digamos assim, é o estudo diário da doutrina, da lei seca, da jurisprudência e a resolução de questões. O aluno que não passa por esses 4 pilares ao longo do seu dia, ao longo da sua jornada de estudo, tem mais dificuldade de evoluir nos estudos. E a gente vai começar aqui falando sobre o pilar que a gente entende como principal. Tem muita gente que critica isso, mas a doutrina ainda é o principal, né, Rodrigo? Manda brasa aí. É isso aí, Gustavo. Vamos primeiro conceituar o que a gente chama dos pilares da aprovação. A gente entende que para você passar em concurso de procuradoria, você precisa estudar 4 pilares. Não adianta escolher só 1, 2 pilares. Você precisa estudar os 4 pilares, que são a doutrina, a legislação, a jurisprudência e a resolução de questões. Com todos os aprovados que a gente conversa, com ex-alunos nossos, com professores que foram aprovados, na nossa época que a gente foi aprovado em procuradorias, estudaram os 4 pilares. Era uma máxima, é um comportamento comum que eles estudam esses 4 pilares, por isso que a gente denominou os 4 pilares da aprovação. Primeiro, Gustavo, antes de eu abordar aqui a questão da doutrina, eu queria só dar os parabéns, dar um salve aí. A gente teve recentemente a lista dos aprovados ali na AGE Minas, saiu o resultado provisório ali da AGE Minas. Queria dar muitos parabéns para os nossos alunos, uma felicidade gigantesca que a gente recebeu aqui nos últimos dias de vários alunos entrando em contato com a gente,
falando da aprovação, agradecendo a estar junto nessa jornada, alunos da nossa preparação extensiva de formação de base, colhendo agora os resultados com a aprovação na AGE Minas. Parabéns, ficou muito feliz aí nesses últimos dias com esse resultado. Mas... Alunos, né, Rodrigo? Alunos da preparação extensiva que vieram conosco na discursiva e na preparação de prova oral, né? Então, a gente foi acompanhando durante todo o trajeto e aí a gente teve a felicidade de saber que foram aprovados. Meus parabéns mesmo, galera. Até porque, né, Gustavo, a gente brinca muito lá no nosso Instagram que é muito bom ser aluno da preparação extensiva, né? Porque você contrata um único curso. Durante a vigência da preparação, se você for aprovado na fase objetiva, você tem acesso ao curso de aprovação PGE específico, fase objetiva, acesso gratuito ao curso de discursiva e de oral, né? Então, é uma preparação ali do zero a posse que vai acompanhando os alunos e é muito gratificante a gente ver que a galera cumpriu ali as metas, cumpriu o que a aprovação PGE estava propondo com a formação de base, com o estudo estruturado e hoje está colhendo os resultados. Quiser mandar um presentinho, pessoal, que já foi aprovado aqui, para mim, para o Gustavo, a gente sempre agradece. Um vinhozinho ali sempre é bom, né, Gustavo? Um Bordeaux, um Chianti, a gente nunca vai achar demais. É só você entrar em contato no direct e se oferecer, abrir seu coração uma aprovação PGE, será muito bem-vindo. Da nossa parte, a gente já vai separar as canecas da aprovação para mandar para os alunos, né? A produção teve que aumentar, não foi, Rodrigo? Já, o pessoal de Salvador já está com produção acelerada agora nessa época e pós-resultado, a galera começa a acelerar a produção das canecas. Mas dito isso, bora para o que interessa, bora para a sua realidade agora, que é descobrir quais são os 4 pilares da aprovação. Pilar número 1 é a doutrina. A gente vai falar sobre doutrina. Doutrina, pessoal, é o que vai dar todo o sustentáculo para que você consiga bem compreender os temas e os demais pilares. Entenda isso, não existe um estudo eficiente desconsiderando a doutrina. Não tem como você conseguir compreender bem os assuntos, aqueles temas lá do edital, sem a doutrina, sem essa base teórica, essa base doutrinária. O estudo só da lei seca, ele não resolve. Só fazer questões não resolve. A jurisprudência, então, é só uma pequena parcela ali do que é abordado nas provas. Então, a doutrina faz com que você entenda tudo isso. Entenda os julgados dos tribunais superiores, entenda a legislação quando estiver lendo. Então, a doutrina te ajuda com todo esse arcabouço, com toda essa base de conhecimento. Vira e mexe. A gente vê por aí o pessoal falando, sempre tem novos coaches ali que do nada levantam teorias novas, querem descobrir a fórmula mágica da aprovação em concurso público e vem com teoria nova e revolucionária, né? Só que é voltar ao básico, né? A gente sempre bate aqui que o básico dos 4 pilares é aquilo que aprova a galera. A gente está nesse ramo de procuradorias há mais de 8 anos, a gente vê reiteradamente essa doutrina dos 4 pilares sendo colocada em prática e a galera conseguindo aprovação. Tem gente que fala que você basta estudar a lei seca. Olha só, com a primeira fase de procuradorias, basta o estudo da lei seca. Eu lhe garanto isso. Aí você vai ver quem está falando, às vezes nunca foi nem aprovado. Então, cuidado. Cuidado com o que você escuta na internet. A internet é muito legal, muito democrática, mas dá voz a todo mundo. Então, escolha muito bem quem você quer ouvir. É muito bom, muito importante. Às vezes você olhar se a pessoa está tendo o resultado que você quer ter. É uma máxima até que eu levo para a minha vida. Mas veja, não dá só para estudar lei seca e ser aprovado em procuradorias. Não dá. Por mais que se cobre muito lei seca numa fase objetiva, não tem como. Eu vou lhe provar. Experimenta abrir. Depois dessa nossa aula número 2 do projeto procurador, a lei de falências. Experimenta abrir a lei de falência. Você nunca pegou ela. Nunca pegou a lei de falência. Vai lá, abre. Leia uma vez. Você vai ter ali, ó. Eita, que conceito difícil, não consigo compreender muitos temas. Depois de uma semana, você não sabe mais nada daquela lei. Por quê? Porque não dá para você pegar uma lei, só ler os dispositivos legais, sem uma boa doutrina para te explicar aquilo ali. Então, é um movimento quase ondular. A doutrina em simbiose com a legislação, e você vai compreendendo. Um vai ajudando o outro. Você potencializa o seu estudo. Não é preto no branco, pessoal. Não é um ou outro. É um e outro. É doutrina mais lei. É assim que você forma a sua base. Você vai estudando na doutrina, vai vendo os dispositivos legais ali quando estiver estudando. É assim que você estuda com qualidade. Esqueça essa ideia de estudar só a legislação. Dito isso, é importante estudar a doutrina de forma totalmente estratégica.
Se você está muito no início, está estudando sozinho, você eventualmente não está aqui com aprovação PGE, quer estudar sozinho, quer subir essa montanha, escalar esse Everest sozinho, eu te recomendo que pelo menos uma única vez nos seus estudos você leia um livro ali de capa a capa, pega esses livros doutrinários para concurso público e leia pelo menos uma vez de capa a capa. É interessante você ler um livro na íntegra pelo menos uma vez, isso vai te dar um panorama geral. Não é a única leitura que vai fazer com que você seja aprovado. Você vai ter que ler, reler, depois refinar mais o estudo, estudando as coisas mais específicas. Mas você vai estudar sozinho, você tem que ter esse panorama geral. Leia um livro, um bom livro doutrinário. E aqui você dá alguns exemplos. Você tem para procuradorias em Direito Constitucional, o livro do Pedro Lenza, da Natália Masson, administrativo Rafael Oliveira, Matheus Carvalho, tributário, você tem do Ricardo Alexandre, que mais? Processo Civil, do Daniel Assunção, bom livro, do Moza Borba, aqui para a gente ficar no núcleo duro, para você ter uma noção aqui, esses são bons livros ali para você que vai estudar sozinho. Trabalho, processo de trabalho, tem o livro aí do Gustavo, do Felipe, da Raquel, muito bom, específico para procuradorias. Ambiental, financeiro, você pode ir na sinopse, as sinopses da Juspod são muito boas, resolvem bastante a sua vida, então tenha isso em mente. Lê pelo menos uma vez, capa a capa, se você vai escalar esse Everest de forma sozinha. Se você já passou dessa fase, o estudo estratégico ele tem que entrar em cena. O primeiro ponto é você saber quais são os assuntos mais cobrados. Veja, faz todo sentido que você foque naquilo que mais cai. Você não pode dedicar o mesmo tempo de estudo a um tema que cai pouco com um tema que cai muito. Veja, tem que ser desproporcional. É importante que você saiba esses principais temas de cada matéria. E aqui, vou ligar aqui o modo acelerador, o modo turbo, daqueles temas que são mais importantes de cada matéria. Pega aí o papelzinho, pega a canetinha, que você vai ter agora uma visão geral daqueles temas que eu considero mais importantes ali para as provas de procuradorias. Vamos começar com o direito constitucional. Você tem direitos fundamentais, organização do Estado e controle de constitucionalidade. Esse é o top 3 em direito constitucional. Administrativo, atos administrativos, princípios do direito administrativo, licitações, contratos, servidores públicos, serviços públicos, responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa. Administrativo ele acaba sendo a matéria mais importante ali para a procuradoria. Então, ele tem mais assuntos que são considerados importantes. Tributário, a parte da Constituição, das limitações constitucionais a poder tributar, crédito tributário, suspensão, exclusão, extinção do crédito tributário, execução fiscal, temas que sempre aparecem em concursos de procuradorias. Processo civil, a parte dos princípios processuais, a defesa do réu, teoria geral dos recursos, recursos em espécie, a parte lá de recurso extraordinário, recurso especial, apelação, agravo de instrumento, tem que estar dominando tudo isso, IRDR, reclamação constitucional, fazenda pública em juízo, a parte de fazenda pública em juízo é algo que quem quer conciliar o estudo para todas as carreiras jurídicas desconsidera de estudar especificamente a parte de fazenda pública e juízo, assunto extremamente importante, tanto para a primeira fase, como para a segunda fase, como para a prova oral, se o seu concurso de procuradoria tiver prova oral, dominar todas as prerrogativas processuais da fazenda pública, suspensão de liminar, suspensão de segurança, tudo isso é muito importante em processo civil, especificamente em fazenda pública. Trabalho, processo de trabalho, saber os requisitos da relação de emprego, contrato de trabalho, terceirização, o empregado público, temas que toda prova de procuradoria passa ano, sai ano, cai em direito do trabalho. Processo de trabalho, a parte recursal, na aplicação subsidiária do processo civil ao processo do trabalho. Então, processo de trabalho, muitas vezes você, com a boa leitura da CLT, lida várias e várias vezes ali, você já acerta muitas questões. Direito civil, direitos à personalidade, direitos às obrigações, a parte da LINDB, teoria geral do posse e propriedade, outro assunto muito, muito importante, saber se cabe posse de bem público, a detenção, a STJ entende que a detenção, que não há que se falar em posse de bem público. Então, são temas que toda hora aparece prova. Negócio jurídico também, em processo civil, importantíssimo. Bora para financeiro agora. A parte da Constituição Federal e a LRF. É o que cai. Despesa pública, como é que funciona a questão das despesas públicas. Aquela parte da Constituição Federal tem que estar decorada ali para você, na parte de direito financeiro. Direito ambiental, a parte dos princípios do direito ambiental. Licenciamento ambiental. A lei do SNUC,
a lei a parte do Código Florestal, alguns conceitos ali do Código Florestal, lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ambiental derruba muita gente, tem gente que acha ambiental fácil, mas quando vai ver ali, dá uma escorregada. Muito cuidado com essas disciplinas. Aí algumas provas de procuradoria CAI penal, processo penal, uma boa leitura ali da legislação tende a resolver o teu problema, até porque o peso dessas disciplinas não é muito grande. Gustavo, era o que eu separei aqui na lata, liguei o modo turbo, acelerado, tudo que estava na minha cabeça aqui que eu acho mais importante para procuradorias, que muitos coaches cobram 500, 600 reais de acompanhamento individual por mês, você está recebendo aqui, Eu ia ó, falar, free, eu ia 0800, só por eu ia estar falar aqui no projeto justamente procurador. isso. Eu ia falar justamente isso, cara. O conteúdo que você deu aí, tem muita gente que vai cobrar um rio de dinheiro É a para vivência fazer. prática, Gustavo, é estar nesse ramo de procuradorias, desde como concurseiro, como aprovação PGE, acompanhando alunos. Essa vivência prática vai mostrando análise de prova, estudo ali do que está caindo, do que vem Isso, mais caindo. Pô, a gente recebeu recentemente até, Gustavo, uma mensagem muito legal lá no nosso Instagram, que teve questão da discursiva da Procuradoria Federal que a gente acertou lá, da outra na PFN também, que a gente também acertou também. exatamente como estava no simulado discursivo da gente. Pô, isso é vivência, pessoal. Isso é a experiência do dia a dia de quem tá, de quem vive, de quem respira a advocacia pública. E tomara que a gente esteja te ajudando aqui com esse conteúdo. Já comenta aqui se você está gostando já dessa prévia, logo desse início do dia 2 do Projeto Procurador. Já bota aqui teus comentários, que pra gente é muito importante esse feedback, Gustavo. Exato, E, cara, você foi Gustavo, perfeito. Diga. tem mais um detalhe que eu queria falar na parte da doutrina, antes de eu passar a palavra para você, dar suas considerações de doutrina e já passar para a lei seca. Duas coisinhas, a questão da organização. Ah, beleza, como eu estudo ali as matérias, 3 matérias por dia, 4 por dia, 1 por dia, tem muita gente que tem essa dúvida. O que eu te recomendo? Que você estude uma única disciplina por dia. Mas por quê, Rodrigo? Para você viver os benefícios da imersão diária. A gente fala muito aqui da questão da analogia com o intercâmbio. Você vai estudando uma matéria por dia, a mesma coisa quando você resolve ir para o Canadá para aprender inglês, para falar melhor inglês. Você está imerso naquilo ali, você aprende muito mais rápido, o aprendizado é muito mais acelerado. Então você estuda uma única matéria por dia e vai alternando, tá? Não é para pegar uma doutrina, pegar lá constitucional, um livro da Natália Masson e ler de cabo a rabo e depois você vai para administrativo. Não. Uma por dia você vai alterando, porque dessa forma você tem um estudo concatenado e vai linkando várias disciplinas do direito, que é importante para a hora da prova, mas você fica imerso em uma matéria por dia. Isso é muito importante. Escolha também materiais, livros que tenham linguagem fluida, que você consiga bem compreender. Aqui na aprovação PGE, nas nossas preparações, a gente busca ao máximo ser aprofundado, focado, antenado naquilo que mais cai, mas com uma linguagem que seja de fácil compreensão. Isso é importante porque o rebuscado demais, querer usar um linguajar muito truncado só dificulta a compreensão. Era isso que eu tinha para falar de doutrina, Gustavo. Será que foi bom? Deu para pegar Cara, bem aí? foi excelente, cara. Foi excelente. E isso que você falou de ficar alternando as disciplinas é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala que é para estudar uma disciplina por dia, aí a pessoa interpreta que é para estudar uma disciplina por dia todos os dias. Não é isso, né? É você estudar, por exemplo, na segunda-feira constitucional, na terça administrativo, na quarta processo civil, na quinta tributário, aí você já fechou aí o núcleo duro na sua semana. Sexta e sábado você acrescenta outras disciplinas mais acessórias e você vai evoluindo. Isso é bom porque quando sai o edital, saindo o edital, você está no meio da sua preparação e sai um edital, não corre o risco de você ter uma disciplina que você não viu nada, porque você está vendo tudo de forma equilibrada, né? Você está subindo ali o seu conhecimento de forma equilibrada e você vai fazendo ligação entre as matérias, o que faz com que você aprenda melhor, assimile melhor o conteúdo. Então, é isso. Doutrina é fundamental, a aprovação PGE sempre bate nisso. Às vezes o pessoal quer nos interpretar errado, dizer que está errado, que não é para estudar doutrina. É um ledo engano, a doutrina é importante. Você está falando de um concurso público para a advocacia pública, que vai lhe pagar um salário que é diferenciado no Brasil, teto do funcionalismo público, e todo mundo estuda muito, então o nível é alto, e o que vai fazer com que você aprenda melhor é justamente a doutrina. Cara, Gustavo, me dá nos nervos duas teorias modernas, vamos dizer assim, vai. Contemporâneas. Instagramáveis, que a gente vê por aí, que, meu Deus do céu, velho, quando eu olho, meu Deus, véio,
O Instagram devia bloquear essa pessoa. Que é isso? Eu tô Que é brincando, isso? pessoal, sou um democrata. Eu gosto que as pessoas falem, cada um fale o que quer, mas você também tem o direito de ouvir, dar atenção para aquelas pessoas que fazem mais sentido. Mas vamos lá, duas teorias aqui. Estudar só por questões. Vou estudar só por questões. Eu já esgotei o edital, eu já formei minha base, agora vou estudar só por questões. Para, amigo. Estudo Senta reverso. aqui, vamos conversar. Que isso? Só por questões? Você vai ficar 4 meses até sair o edital, vai ficar 4 meses, 3 meses ali só estudando questões? Que isso? Questões servem para você fixar o conteúdo, a gente vai falar aqui de para você estar revisando, mas estudar só por questões não vai. E só por lei? Também não. São os 4 pilares da aprovação. Vá por mim, confia no pai. 4 pilares da aprovação. Vai, Gustavo, manda bala. Boa, boa. E dando sequência, né? O segundo pilar, galera. O segundo pilar é o estudo da lei seca, legislação, que é justamente aquilo que é mais cobrado na prova. Só que a gente vai repetir: o fato de ser aquilo que é mais cobrado não significa que basta estudar a lei seca para você poder ser aprovado em concursos de advocacia pública. É um engano, você vai ter que estudar os 4 pilares, a doutrina Rodrigo já explicou, agora eu vou explicar a parte da legislação. Fato é que a legislação é o que é mais cobrado, cerca de 70% de uma prova de primeira fase, 75% às vezes, é cobrado o texto da lei. Às vezes é a literalidade do texto da lei, às vezes é uma contextualização para que você interprete a lei. E aí, nesse aspecto, você já vê a importância de você ter uma doutrina interpretando aquela lei, como o Rodrigo falou. Mas você tem que ter em mente, né, que grande parte das questões é a lei seca, então você não pode descuidar do estudo da lei seca. Vai ter gente por aí que fala que basta da lei seca, e tem gente que fala o extremo oposto, que você não precisa ficar lendo lei seca, é perda de tempo, é estudo decoreba, não vai te levar a lugar nenhum, que você tem que entender. A verdade é que o equilíbrio, a verdade está no equilíbrio, né? O mundo equilibrado é aquilo que mais vai fazer sentido. Se você pegar, você vai ter que estudar um pouco de doutrina, um pouco de lei seca, um pouco de informativos, súmulas e resolução de questões, que aí você vai estar tendo contato equilibrado com os 4 pilares. E a lei seca é isso, você vai ter que fazer esse estudo, que é importante para a primeira fase, porque é o que mais cai. E como é que a gente faz esse estudo, professor? Você já me falou que é o que mais cai, mas eu quero saber como é que eu estudo a lei seca. Mas antes disso, eu vou abrir um parêntese. Sabe por que a lei seca? Me lembrei aqui. Sabe por que a lei seca é o que mais cai? Porque é a zona de conforto do examinador. É justamente lá onde o examinador tem a sua zona de conforto, onde ele tem a segurança que sua questão não vai ser anulada. A gente que já está aqui há anos nesse mundo de concurso público sabe que a pior coisa para um examinador, alguém que está fazendo questões, é ter a sua questão anulada, porque gera um estresse perante a comissão do concurso, gera um estresse com os alunos, às vezes tem até judicialização de questões de concurso público. É uma bagunça, então ninguém quer isso. Aí o que é que o examinador faz? Deixa eu fazer o que é mais simples. De acordo com a Constituição Federal, copia e cola. De acordo com a Lei de Licitações, copia e cola. De acordo com o Código de Processo Civil, copia e cola. Copia e cola, pessoal, estou falando aqui de forma mais abrangente possível. Como eu falei, tem questões que é literalidade e tem outras que cobram o entendimento da lei seca. Mas, enfim, fechando parêntese, você volta a me perguntar aqui. E como é, professor, que eu vou estudar a lei seca? E a gente já falou isso tantas vezes, mas parece que as pessoas não querem acreditar ou querem inventar a roda. Você vai estudar a lei seca de duas formas: de forma vinculada e de forma desvinculada. Ponto. Não, professor, me diga o que é forma vinculada e o que é forma desvinculada, porque eu ainda não aprendi. Calma, vou te falar. Forma vinculada. Quando você estiver estudando a doutrina, quando você estiver estudando informativos, quando você estiver resolvendo questões, você vai ter que ter o seu material de legislação ao lado. Seja o Vadmecum, seja o seu PDF com legislação esquematizada, como a gente tem aqui na aprovação PGE. Por quê? Na hora que você está estudando a doutrina, resolvendo questões, ou lendo informativos do STF, STJ, TST, alguns dispositivos irão aparecer. E geralmente são aqueles dispositivos mais importantes, seja para determinado tema, quando você está estudando a doutrina, seja porque é um dispositivo que está sendo debatido, a sua constitucionalidade ou não, no informativo. Seja porque é um dispositivo que sempre cai de forma recorrente em questões. Então, quando você verifica que aquele dispositivo está aparecendo,
Você vai pegar o seu material de lei seca e vai fazer a marcação. Perceba que esse estudo, ele é vinculado ao estudo de outro pilar, seja a doutrina, seja a jurisprudência, seja a resolução de questões. Por isso que a gente chama vinculado. Ou seja, você está estudando a lei seca meio que atrelado a uma outra tarefa que você está fazendo. A sua tarefa principal naquele momento é estudar a doutrina, mas você deixa a lei seca do lado, a legislação, e vai fazendo a marcação. E por que você faz isso? Porque lá na frente, quando você for fazer a sua revisão da legislação, você vai pegar o seu Vadimeco, o seu PDF esquematizado, o site do Planalto, o que seja, você vai ter lá aquilo já marcado. E o seu cérebro vai saber que aquilo ali é importante, porque no passado, quando você estava estudando os temas de doutrina, etc., você marcou aquilo. Então, o seu cérebro vai bater o olho e vai falar assim, nossa, eu marquei isso aqui é importante. E aí você vai reler aquilo ali com mais atenção. Ok? Essa é a forma vinculada. E qual é a forma desvinculada? A forma independente. É justamente a forma de estudar, o método de estudo que você faz completamente alheio a qualquer tarefa. Ou seja, a tarefa principal naquele momento é justamente a leitura da lei seca. Entendeu? Então, assim, você vai ter aquele momento de 100% lendo a lei seca. Mas você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você não vai sentar e vai falar assim, hoje eu quero ler 5 artigos da Constituição Federal, amanhã eu quero ler 10 artigos do Código Civil, e depois eu vou para a Lei de Execução Fiscal. Não, não é assim. O estudo para concurso, como a gente fala aqui, ele tem que ser organizado. Justamente por isso que o estudo desvinculado da lei seca também tem que ser organizado. E como é que você vai organizar isso? Através de um cronograma de leitura da legislação de forma cíclica, explicando melhor, repartindo, né, cortando em pedaços. Cronograma significa que você vai ter uma organização ao longo do tempo do que você vai ler. De forma cíclica é porque quando você terminar a leitura daquele cronograma, você reinicia a leitura. Então, você lê uma vez, terminou de ler o cronograma, reinicia. E reinicia 3, 4, até quando, professor? Até você ser aprovado em concurso. Você vai fazendo essa leitura cíclica, etc. Mas tem uma cereja do bolo aqui, pessoal. Você não pode colocar no seu cronograma de lei seca todas as legislações que existem no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro. Não é para fazer isso. Você vai colocar aquilo que tem importância para concurso da advocacia pública. Você faz uma filtragem, como os nossos alunos recebem aqui na aprovação PGE, do que mais cai. E, além disso, não é só colocar o que mais cai. Aquilo que mais cai, aquilo que tem mais importância, você vai ter que colocar um peso maior, uma relevância maior. Por exemplo, Constituição Federal. A Constituição Federal, a gente sabe que tem várias questões em várias disciplinas, não só em constitucional, que são cobradas com base na Constituição Federal. Então, isso significa que a leitura da Constituição Federal tem que ter um peso maior, ou seja, você tem que ler mais vezes a Constituição Federal. Então, por exemplo, aqui na aprovação PGE, durante 4 semanas, né, o aluno lê a Constituição Federal inteira, a parte geral da Constituição Federal inteira, tirando a DCT. Então, você vai, semana 1 tem os dispositivos, semana 2 outros dispositivos, 3, 4, terminou a Constituição Federal. E, paralelo a isso, você também vai lendo outras leis, por exemplo, Constituição Federal mais Código de Processo Civil. Aí, na outra semana, Constituição Federal mais Leis de Direito Administrativo. E vai rodando, mas a Constituição Federal, por ter um peso maior, ela sempre é constante. E aí, quando termina essas 4 semanas, vem a parte cíclica. O aluno lê de novo a Constituição Federal. Então, um aluno nosso que esteja seguindo à risca a nossa programação de estudo, as nossas metas, e já estudou, por exemplo, 40 semanas de conteúdo, ele já vai ter lido a Constituição Federal 10 vezes, pelo menos, e vai ter evoluído na sua pontuação, porque ele vai ter uma familiaridade muito maior com a legislação da Constituição Federal e outras, né? Aqui eu estou falando da Constituição Federal para ficar bem mais fácil de você captar a metodologia. Eu quero que você pegue aqui a metodologia. Fora isso, pessoal, com relação à legislação, é muito importante que você tenha uma legislação atualizada. Nada de ficar pegando o Vadimeco de 2020, 2019, 2021, 2022. Não coloque. Gustavo, Vadimeco? Eu ouvi Vadimeco? Opa! Opa! Que Vadimeco? Existe algum Vadimeco, Gustavo? Que seja focado em advocacia pública, completo, com todas as leis de caso de advocacia pública? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem? Eu não acredito, não. Na minha época não tinha isso, não, Gustavo. Quer um Vadimeco de confiança? Quer um Vadimeco de confiança?
Vadimeco da Riedel com... Volta aqui, tira a mão. Que Aprovação PGE. isso, velho. Que Isso sim é beleza é parceria essa que de tá na tua sucesso. mão, hein? Isso sim. Aqui, pessoal, brincadeiras à parte, a gente fez esse Vadimeco aqui em parceria com a editora Riedel, que é referência no mercado de Vadimeco no Brasil, justamente para que o aluno tivesse a certeza que ele está pegando um material super atualizado e direcionado para a advocacia pública. Aqui você não vai ter legislação que dificilmente é cobrada. Você vai estar pagando por aquilo que tem chance de cair e você vai ter um material direcionado e o que eu estava falando, atualizado. Não coloque, não coloque em risco a sua aprovação a partir do uso de um material desatualizado. Por quê? Existe uma tendência do examinador querer cobrar aquilo que é novidade. Por quê? Porque abre, a zona de conforto dele abre um pouquinho. Por exemplo, antes da nova lei de licitações, a zona de conforto do examinador era desse tamanho. Chegou a nova lei de licitações, abriu um pouquinho, porque ele agora tem mais não sei quantos dispositivos de lei para cobrar. Então, é por isso que você tem que estar sempre antenado. Obviamente, quando é uma nova lei, todo mundo, é óbvio, eu tenho que ler. Mas tem vezes que é 2 artigos de uma lei que foi alterado, 3 de outra, um inciso que foi acrescentado. E aí você tem que ter um material de legislação atualizado. A gente sempre bate nessa tecla, porque a chance do examinador chegar e cobrar aquilo que é novo e te pegar no erro é enorme. Então, você tem que ter em mente material atualizado, estudo de lei seca de forma vinculada e desvinculada de forma cíclica. Esse é o caminho. Podem falar o que for. Não, você vai ter que agora fazer mapas mentais de lei seca, flashcards, Anki, não sei o quê. A maioria dos aprovados não fazem nada disso. Nada disso. Eles sentam, estudam de forma correta, leem o material, grifam o material, fazem anotações e repetem, e repetem, e repetem. Não estou querendo dizer com isso que não vale a pena, mas o que realmente funciona é o básico. Senta e estuda de forma organizada, com material de qualidade. Não é isso, Rodrigo? Gustavo, e essa questão da atualização é algo que, para a gente da aprovação PG, tá uma das prioridades absolutas ali para a gente. Aluno aqui da aprovação PGE, na preparação extensiva, ele conta com a PGE Legis, um programa que, assim, saiu uma lei nova, pum, no outro dia já está atualizado lá para o aluno, recebe a notificação da legislação. A gente bate muito essa tecla dos materiais atualizados aqui na nossa preparação, a parte doutrinária, saiu julgado novo, saiu entendimento novo, né, do STF, do STJ, vai para o material logo, rapidamente, o aluno recebe notificação, então ele tem a garantia de que está estudando sempre pelo material atualizado, porque a gente sabe como é ruim você errar a questão em prova, como dá Sim. uma dor por ter estudado alguma coisa atualizada, né? E É o até quem PAC, estuda. é o PAC Aprovação PGE, Programa de Atualização Contínua, Constante. Semanalmente, a nossa equipe sempre analisa o que saiu de notícia no STF, STJ, TST, informativos, legislações, para ver se os materiais precisam pontualmente ter alguma alteração. Mas esse programa de atualização contínua ele vai além, né? Semestralmente, a gente sempre faz uma grande revisão geral, cabo a rabo, de todo o material, para que a gente tenha certeza que com essa dupla revisão, digamos assim, essa que é constante e essa que é geral, o nosso aluno tem a segurança de estar estudando de forma correta, com o material 100% atualizado, né? E é É isso, no fundamental. terceiro dia aqui do Projeto Procurador, a gente vai mostrar o material para vocês, mostrar o que é a PGLES, como é que funciona a metodologia da preparação extensiva, da aprovação PGE, mas isso vamos guardar para o último dia aqui do Projeto Procurador. Quero falar com vocês agora sobre o terceiro pilar, pilar número 3, que é a resolução de questões. Vamos lá, resolução de questões. Primeiramente, eu critiquei lá, né? No início, falei que não dá para estudar só por questões e tal. Significa que questões, estudar. Eu não tenho que fazer questões, é ruim estudar por questões? Não, pequeno gafanhoto. Calma, não foi isso que eu falei. Falei que você estudar só por questões não é eficiente. Mas a resolução de questões precisa estar dentro do seu cronograma de estudo, do seu plano de metas de estudo. Você precisa resolver questões. Até porque, como você vai aferir o seu grau de conhecimento sem treinar? Como? Então você precisa treinar até para saber qual é a sua. Você está em que pé ali, se você está subindo o seu rendimento, se não. Você precisa realizar questões para aferir seu grau de conhecimento e como você vai se acostumar também com o que é cobrado em provas. Se você não vê as questões, se você não faz questões que caíram nas provas passadas, não tem como. Às vezes a própria linguagem
da banca, como vai pegar as malícias ali de uma Sebrasp, de uma FGV, de uma FCC. Então, você precisa estar treinando questões. Você precisa estar nesse processo constantemente de autoconhecimento e autoavaliação, né? Autoconhecimento porque você vai vendo ali o seu grau e vai estar se avaliando ao mesmo tempo ali do quão grande ou não é o seu conhecimento em determinado tema. Então, a gente observa muita gente também evitar responder questões. Tem gente que não gosta dessa. Ah, eu não gosto de me julgar. Eu não quero me sentir mal se eu tiver um desempenho ruim. Não, vai impactar no meu emocional se eu souber que eu não fui bem naquela matéria. Meu amigo, então é melhor ter uma venda nos olhos? Não é melhor não saber o que está acontecendo? O que os olhos não veem, o coração não sente? Não é assim. Você precisa encarar a realidade. Opinião, você pitaco sobre qualquer coisa, beleza, todo mundo pode ter, mas a realidade ela é soberana. Quando você faz questões e vê o seu desempenho, te mostra, é um raio-x ali de como você está indo. Você estudou atos administrativos, fez ali 20 questões, acertou 6, 7, você não está bem. O seu estudo não rendeu, você não absorveu o conteúdo. Percebe? Então, e é um sinal, né? É um diagnóstico. Pô, não fui bem. Eu sei que atos administrativos é um tema muito importante. Eu vou aqui dar uma pausa. Eu vou ler novamente aqui. Eu vou ler meus grifos. Eu vou estudar novamente, talvez, o capítulo. Porque não adianta avançar só por avançar. Foi mal? Peraí. É um tema importantíssimo, assim. Eu não posso ir mal. Então, questões te mostra isso. As questões, de maneira geral, elas te ajudam a fixar o conteúdo. Ou seja, quando você faz questões logo depois de você estudar determinado tema, você está se autoavaliando e ao mesmo tempo está fixando o conteúdo. Está fixando, porque você está colocando o seu cérebro para trabalhar para saber se você dominou aquilo ali. Então, aquilo te ajuda a fixar ainda mais. E quando você avalia seu erro também, né? Você fez a questão, errou, descobriu por que errou, você aprendeu. É para você aprender, né? Quando você descobre o seu erro, é para você aprender com o erro e evitar cometer esse erro no futuro, no próprio batalhão de questões, no próximo batalhão de questões que você vai fazer. Então, as questões elas servem para você fixar o conteúdo, aferir o seu grau de conhecimento e ajudam também na revisão. Sabe uma dica boa aqui para quem quer fazer revisão com questões? É você separar várias assertivas corretas de concurso do tema que você está querendo rever. Ah, eu já fiz muitas questões de atos administrativos. Beleza. Faz o seguinte, separa assertivas corretas. Você vai ler só aquilo que é correto. Ou seja, é um entendimento que a própria banca te dá do que ela está cobrando ali. Você agrega valor nos seus estudos, que você vai estar lendo aquela frase matadora só do que está caindo da prova e vai absorver mais. Serve como revisão, serve como fixação. Vejo pouca gente fazendo isso, vejo pouca gente aproveitando o benefício dessas assertivas corretas. Leia essas assertivas corretas que caem no que concurso, por exemplo, vai lá ver tudo que é correto, lê só o que é correto, não faz mais questões em determinado momento, no processo de revisão, leia essas assertivas corretas, isso é muito importante, né? Então, ao realizar questões, você consegue mapear onde está a sua maior dificuldade também. Você consegue descobrir qual parte da matéria você precisa de um reforço. Foi mal, significa que você precisa, novamente, ler a matéria, reforçar aquele conhecimento. Não, concurso não é avançar por avançar. Vejo muitos candidatos, muitos concurseiros querendo só cumprir o cronograma e avançar por avançar. Ele fixou que naquele dia tem que estudar uma matéria, ele vai, aí mesmo não interessa se você absorveu ou não o conteúdo, ele está mais preocupado com avançar por avançar e com medir número de horas líquidas que está estudando. Número de horas líquidas, eu quero correr, quero avançar. É que nem aquele cara que bota a meta de ler 30 livros por ano. Ele não está preocupado em absorver, ele só quer bater a meta dos 30, é a meta pela meta. Não é assim que funciona. O foco maior no final é a absorção do conteúdo, que é com esse conhecimento adquirido que você vai conseguir a sua aprovação. E claro, existe também, Gustavo, um lado bom de você treinar, né? Dá aquela sensação boa, né? Pô, velho, meu desempenho foi alto, mandei bem, tô no caminho certo, dá aquela motivação. É um shotzinho de dopamina, de motivação diária, que é imprescindível para você seguir nesse caminho ali de longo prazo, que é o estudo para concurso. Aquelas pequenas vitórias, dia após dia, saber que você está evoluindo, saber que você foi bem, dá um combustível, né? Você enche o tanque novamente para seguir rumo à sua aprovação. De questões, era isso que eu tinha para falar, Gustavo. Não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar,
Mas é muito importante resolver questões. Cuidado só, mais um detalhe. Cuidado só para não virar o maníaco das questões. Sim. Tá? A pessoa que quer fazer só questões. Por quê? A gente já foi concurseiro, pessoal. A gente sabe que é gostosinho fazer questões. A gente sabe que passa rápido o tempo. Do nada você olhou, opa! Olhou no relógio. 50 minutos, passou rápido. Você contabiliza aquele número de horas. Cuidado. Não desvirtue o propósito de fazer questões. Fixar o conteúdo e ver se você absorveu aquilo. Não é para fazer 100 questões de um tema. Não é para fazer isso. Só para passar o tempo. Não. Não desvirtue o propósito da resolução de questões. Perfeito, perfeito. A única coisa assim a acrescentar que eu poderia falar assim para frisar, né? Até não acrescentar, mas frisar é que é importante que você faça questões logo depois que você estuda o assunto e também um pouquinho mais à frente, né? Semanas após você separar um período, né, do seu tempo para fazer novas questões dos assuntos pretéritos, como se fosse uma grande revisão. Então, é justamente a metodologia, pessoal, que a gente utiliza aqui na aprovação PGE. Você tem algumas semanas de estudo, e dentro dessas semanas você tem questões a serem resolvidas, mas depois você vai ter uma semana inteira ali para revisar, e nessa semana você resolve questões dos temas anteriores. Então, é sempre aquele jogo de presente e passado se comunicando, presente e passado se comunicando, para que você sempre vá revisitando o conhecimento no seu cérebro e assimilando cada vez mais o conteúdo, né? E isso que você falou de, vou maratonar questões. Maratonar questões não adianta, pessoal. Você tem que avançar no cronograma, avançar no cumprimento de metas, para que você forme a sua base. Depois que você formou a base, você já está ali com a base sólida, aí sim você pode equalizar um pouco mais esses 4 pilares e começar a resolver um pouquinho mais de questões. Mas, nesse primeiro momento, você está começando aqui um projeto de se tornar procurador, você não pode ter 5 horas disponíveis para estudar num dia, 3 horas colocar para resolução de questões. Isso é loucura, é maluquice. E voltando aqui para os nossos pilares, né? Dando continuidade, na verdade. Quais são os 4 pilares, pessoal? Doutrina, que o Rodrigo já falou, lei seca, que eu comentei, resolução de questões, e o quarto, a gente coloca o estudo da jurisprudência. E dentro de jurisprudência, a gente vai ter aí 2 grandes grupos. Dentro de jurisprudência, 2 grandes grupos, que são os estudos dos informativos dos tribunais superiores, STF, STJ e alguns julgados dos informativos do TST, principalmente se você já tiver um pouco mais avançado no seu estudo, e o estudo das súmulas. Então, dentro de jurisprudência, você vai ter o estudo de informativos e súmulas. As súmulas, pessoal, como é que você vai estudar as súmulas? As súmulas nada mais são, do que aquela síntese de um entendimento recorrente de um tribunal. Súmula do STF, do STJ, do TST. Existem súmulas administrativas de alguns órgãos, por exemplo, súmulas administrativas da PGDF, da PGE São Paulo, mas isso aí você deixa só para um momento bem específico da sua preparação, quando estiver bem focado no reta final. Falando aqui de estudo amplo, estudo geral para a advocacia pública, você vai ter que focar nas súmulas do STF, do STJ e do TST. E como é que você faz o estudo dessas súmulas? Pega tudo aquilo que eu falei a respeito de estudo de lei seca e você vai aplicar para o estudo das súmulas. Estudo de forma vinculada, estudo de forma desvinculada. Está lá, além da doutrina, apareceu uma súmula, marca no seu material. É a forma vinculada. E você também tem que ter um cronograma de leitura das súmulas. Mas aqui, diferentemente do estudo da lei seca, não vai ter aquela questão dos pesos. Você pode fazer um cronograma simples, no qual você vai ler, por exemplo, a cada 4 semanas, todas as súmulas que importam para os concursos da advocacia pública, que é algo que a gente faz aqui na aprovação PGE. Então, aí o aluno tem a certeza de que, se cair uma questão cobrando literalidade de súmula, ele vai acertar, porque ele está lendo de forma recorrente aquele assunto. Então, isso aí, para você ter em mente, é o estudo das súmulas, vinculado e desvinculado através de um cronograma. Beleza. E os informativos? Os informativos a gente tem um quê a mais de conteúdo para passar para vocês aqui nessa aula. Os informativos são, digamos, notícias, né? Compilado de julgados importantes de determinado tribunal em determinado período. Geralmente são informativos semanais do STF, do STJ, do TST. O que acontece?
A equipe de organização documental do tribunal faz um arquivo compilado com aquilo de mais importante que aconteceu no tribunal. Aí você vai ter, geralmente, julgados emblemáticos, lead cases, repercussão geral, recursos repetitivos. Então, quando você estuda o informativo, você já vai ter certeza que vai estar estudando aquilo que o STF, o STJ, o TST debate de mais relevante. Por quê? A sua relevância foi tanta que a própria equipe do tribunal resolveu colocar aquilo para o público ficar sabendo. Então, você tem ali o informativo para você ler. Como é que eu faço o estudo dos informativos, né? Primeira coisa, você tem a opção de estudar diretamente no site do STF, do STJ, que atualmente já está bem melhor do que era na minha época de concurso. Na minha época, para estudar o informativo do STF e STJ no site, era muito ruim mesmo. Agora está melhor, principalmente o STJ. Mas você tem a opção do Dizer o Direito, do professor Márcio, que semanalmente ele pega os informativos, faz comentários, coloca trechos de doutrina, artigos da lei que foi referenciada naquele julgado, deixa ali, mastiga para você estudar. Então, é importante que você também faça o estudo desses informativos. O único porém é que se você está estudando de maneira focada para concurso da advocacia pública, você vai pegar aquele informativo e você vai ver que tem muitos temas ali que não caem para você. Então, você tem um informativo, às vezes, de 50 páginas de conteúdo e daquele conteúdo apenas 15 páginas, 20 páginas vão lhe servir, porque muita coisa ali de penal, processo penal, que às vezes cai em concurso de procuradoria, as disciplinas, quando você vai ver o tema que está sendo tratado, não é tão importante. Por quê? Porque são julgados relacionados a assuntos que não são cobrados. Por exemplo, Lei Maria da Penha, a parte de homicídio, a parte de latrocínio, a parte de tribunal do júri. Ah, você pode dizer para mim, mas teve um concurso tal de procuradoria que isso foi cobrado. Pô, beleza, você está pegando uma exceção para querer contestar a regra geral, que é que esses temas não são cobrados em procuradorias. Então, você tem que ter um estudo estratégico. E parte da estratégia é você tirar aquilo que menos tem chance de ser cobrado e não estudar. E nos informativos é um bom momento de você utilizar essa colocar isso em prática. Você vai ver que tem temas ali que não tem muita chance de ser cobrado, você não estuda. E é por isso que no Aprovação PGE, os nossos alunos, eles recebem semanalmente os nossos informativos temáticos, né? Porque a gente pega o informativo do STF, do STJ e tira tudo que não importa. A gente faz algo semelhante ao que o Dizer Direito faz, só que 100% focado para a advocacia pública. Então, o nosso aluno, ele chega ali no início da semana, abre a área do aluno, ele vai abrir lá, informativo 1042. Ele entra, ele sabe que aquilo ali só tem o que importa para o concurso da advocacia pública. Essa é a primeira observação com relação aos informativos. Por onde estudar e como estudar. Mas aí você vai perguntar, professor, já existem informativos desde 1900 e bolinha. Eu sei, então você tem que ter a estratégia. Uma estratégia básica, que é muito bem difundida aí, né? Que é muito difundida, é você estudar os últimos 3 anos. Tem gente que vai falar 2 anos, tem gente que vai falar 3 anos, tem gente que vai criticar de morte essa estratégia, mas a verdade é que o examinador, ele tende a cobrar aquilo que é mais recente. Então, é uma estratégia, abre parêntese, inicial, válida. Para você que está começando, você tem que abarcar aquilo que tem mais chance de ser cobrado. Então, você começa estudando os informativos dos anos mais próximos. Então, a gente está aqui em 2023, você vai ler 2023, que já passou o primeiro semestre, 2022, 2021, etc. Mas você também tem que estar atento aos informativos passados naqueles temas, né, que são mais relevantes. Por isso que é importante que ao longo do seu estudo você vá catalogando, fazendo um material sintetizado dos informativos. O aluno aqui da aprovação PGE já recebe isso esmiuçado por disciplina, por tema. Então a gente tem um material que tem desde 2019, informativos desde 2019 até 2023, mas só aquilo que é mais importante. E a gente está constantemente revisando esse material, seja para incluir temas novos, temas recentes, como para excluir temas mais antigos de menor importância, ou mesmo deixar, né, aquilo que tem grande importância. A gente sabe que tem julgados de 2015, 2016 que são muito relevantes, e aí você tem que ter isso no seu material para você estar sempre revisando e estudando. E aí vem o último ensinamento com relação a informativos que eu posso dar para vocês. É necessário que você faça aquele arquivo sintetizado
justamente para que você consiga fazer uma leitura recorrente. O primeiro passo seu vai ser ficar em dia com os informativos. Você leu ali aqueles 2, 3 anos de informativos, ficou em dia. Semanalmente aparece informativo novo, você vai estudando. Só que aí você pode ir além, que é fazer a leitura recorrente desse material resumido, para que você fique constantemente recordando, rememorando os entendimentos do STF e do STJ. Isso é fundamental, é fundamental. E os nossos alunos aqui acabam se beneficiando por já ter esse material pronto para leitura, e na hora que cai na questão na prova, ele fala: professor, estava lá no material, muito obrigado. Amanhã a gente vai mostrar para vocês como é esse material, e aí vocês vão ver, vão responder para a gente se vale a pena ou não ter o material sintetizado dessa forma. 4 pilares da aprovação, né, Rodrigo? Doutrina, lei seca, questões, informativos. A gente deu muito conteúdo aqui para essa galera, né? Diga aí, foi papel, caneta na mão, palavra, missão dada, missão cumprida. Uma horinha Gustavo, de aula, uma horinha de conteúdo que vai ter gente que vai cobrar aí meses de coaching, mentoring, não sei o quê, e a gente deu aqui 50 minutos na lata para eles. Gustavo, pô, esses são os 4 pilares, como você falou, mas eu vou me colocar na pele de uma pessoa que possa estar assistindo aqui ao Projeto Procurador esse dia 2, perguntar e ficar com a cabeça: meu Deus do céu, cara, eu entendi os 4 pilares, pum, minha cabeça explodiu, vi a importância, mas e aí, velho? E aí, eu tô com esse conhecimento, e como organizar tudo isso? Eu era muito desorganizado na época que eu estudava. Muito. Depois eu fui levando pedrada e fui tendo que me organizar à força, vamos dizer assim. Na minha época não tinha uma aprovação PGE que organizava tudo, que dava tudo de mão beijada ali assim para o aluno só ter o trabalho de sentar e estudar. Mas o que eu quero te dizer é que é possível você organizar esses pilares. Você precisa ter um estudo sistematizado desses 4 pilares. E um dia de estudo seu, você deve estudar, separar determinado período do dia para estar estudando esses pilares. Vou dar um exemplo. Não se agarre aos números, tá? Não fique só. Isso não é uma regra, isso aqui é para você ter um norte. Quando você for montar um cronograma próprio, se você for montar ali seu plano de metas, você estuda 4 horas por dia. Vamos pegar ali uma pessoa que estuda 4 horas por dia. Como seria uma divisão ideal ali, levando em consideração esses 4 pilares? A maior parte do seu dia tem que estar sendo estudada doutrina e legislação. Esse é o mais importante. Resolução de questões e a parte de jurisprudência, menos. Você pode trabalhar com algo em torno de 45 minutos para resolução de questões, 45 minutos ali para a doutrina, e isso a depender do. Para doutrina não, para jurisprudência, pessoal, a depender do tema. Vou reforçar isso aqui. É só um norte para você ter noção do grau de importância. Do 4 horas disponíveis, em regra, 45 para fazer questões, 45 minutos ali para você ler a parte de jurisprudência do seu cronograma, trabalhe com o cronograma apartado ali, não necessariamente você vai conseguir estar estudando a jurisprudência daquela doutrina, vai ser difícil você fazer isso. Então, numa boa doutrina ali, num bom material, em PDF, na aprovação PGE, por exemplo, você já tem ali a doutrina os julgados mais importantes do tema no material doutrinário, então cuidado com isso. Você tem ali, gastou 1h30 de resolução de questões. Jurisprudência sobra-se 2 horas e meia, né? Para você estar estudando ali a doutrina e a legislação. Nessa simbiose, doutrina, fez uma referência no artigo da lei, daí você pega o seu vadibeco, lê na lei, vai estudando de forma conjunta e tem também um cronograma específico de leitura da lei seca. Pode parecer que ser aprovado em procuradoria é um bicho de 7 cabeças, pode parecer que é muito difícil organizar tudo isso, fazer essa logística toda para você conseguir uma aprovação. O que eu posso te garantir é que você realmente não precisa ser gênio para ser aprovado. Você não precisa ser aquele cara fora de série. Você não precisa. Não é o jogo aqui, é um jogo de organização, de constância, resiliência, estudo correto, estudo concentrado. Quando você estiver estudando, esteja estudando. O que é estar estudando? É estar 100% presente naquele ato. Não é para estar com o celular. Não é para estar com o celular a todo momento ali, viu a notificação e abre. Não é para estar. Isso quebra a linha de raciocínio. Tenta estudar num ambiente calmo, silencioso. Se não for possível, vai do jeito que dá também. Não é isso que vai fazer. Não, você arrumar uma desculpa para não estar estudando.
Aproveita cada tempo livre para estar estudando. Eu falo isso que foi o que eu fiz ali para ser aprovado na PG São Paulo. Cada tempo livre contava, era o tempo que eu estava estudando. Não interessa. Eu estava na fila do dentista esperando, eu sabia que ia perder lá 35 minutos, sendo otimista, tá? Ou na fila de médico. 35 minutos ali, eu estava ali com um livro, estava com material, estava estudando. Então, tenha isso como uma filosofia. O estudo precisa ser prioridade na sua vida, estudar de forma organizada. Você tem que ter um desequilíbrio. Vou repetir o que eu falei no primeiro dia. Você precisa ter um desequilíbrio em um momento da sua vida. Não dá para ter tudo equilibrado e estudar com qualidade, em alto nível, alto rendimento, numa produtividade lá em cima. Não dá para ter uma vida equilibrada. Quem estuda para concurso não tem vida equilibrada. Quem estuda em alto nível não tem vida equilibrada. Esqueça essa ideia que muitos se vendem de vida equilibrada de quem estuda para concurso. Ou você vai dar uma engordadinha porque vai descuidar do corpo. Ou você vai ser o cara chato, a menina chata que está dizendo não para os amigos toda hora porque está priorizando estudar. Ou vai ter N coisas, às vezes você vai perder um aniversário importante. Eu não estou pregando aqui, pessoal, que você fique bitolado ali. Eu só estudo, eu só ajudo. Não, mas você tem que entender que o desequilíbrio faz parte. Eu não consigo, eu não conheço ninguém, não me vem à mente aqui ninguém que tenha tido sucesso em uma área da vida sem ter vivenciado um momento de desequilíbrio momentâneo na vida. Um grande empreendedor é assim, um grande atleta é assim, uma pessoa que passa no concurso é assim. Um bom marido, uma boa esposa vive um pouco desequilibrado em outra área. Um bom pai, uma boa mãe desequilibra em uma área. Então, é natural, é do jogo se você quer ser o número um, uma pessoa boa ali, uma pessoa que vai estar concorrendo de verdade em uma das vagas. Percebe? Então, de mentalidade, eu reforço essa questão. O desequilíbrio é importante. Ter o estudo como prioritário é importante, porque, pessoal, é possível ser procurador. Essas duas pessoas que estão falando com você aqui, olhando no olho de cada um de vocês, não eram seres humanos extraordinários, gênios. Só você ver a forma que a gente brinca, a forma... Ninguém aqui era o CDF da sua turma. Não. Apesar desse meu óculos estar com um arzinho de intelectual, né, Gustavo? Porque eu tô com o olho inflamado. Né? Você elevou o nível, velho. Eu tô com um arzinho intelectual, porque meu olho inchou, assim, ó. Bum, inchou, aí ficou vermelho de botar óculos. Clark Kent dos concursos públicos. Meu Deus do céu. Apesar desse óculos aqui, esqueça essa ideia de o gênio. Não. Você consegue ser aprovado. Organize esses 4 pilares. Esteja com a gente amanhã no dia 3. A gente vai falar amanhã sobre os principais erros que os candidatos cometem nessa preparação, para você evitar esses erros, não cometer esses erros. Vamos falar sobre técnicas de revisão. Gustavo é especialista nessa parte de revisão. Montou todo o plano de revisão da preparação extensiva, lá da aprovação PGE. Então, ele montou tudo com base em neurociência. É um cara que lê muito neurociência, não é da cabeça dele que ele tira isso. Estuda muito como você tem uma aprendizagem mais acelerada. O Gustavo é especialista nessa questão de reter conhecimento. Então, amanhã é um dia decisivo ali. A gente também vai mostrar como funciona a preparação extensiva da aprovação PGE. Se você quer mudar o nível da sua preparação, quer estudar com a gente, está fazendo sentido o que a gente está falando, quer ter acesso à metodologia da aprovação PGE, que já vem dando resultados para os nossos alunos há mais de 8 anos, esteja com a gente. Vai mostrar o material para você, vai mostrar como funciona, qual é a proposta nesse último dia do projeto Procurador. Agradeço demais a presença de cada um de vocês, do Gustavo. Tamo junto, conta com a gente, abusa lá no Instagram, acompanha nossos vídeos no YouTube ali de conteúdo, tem muita coisa boa no nosso YouTube também. E conta com a aprovação PGE, a gente está junto nessa caminhada, prepara para passar, é esse o nosso bordão, esse o nosso lema aqui. E conta com a gente, precisando de alguma coisa, tamo junto, vamos para cima aí. Espero que vocês tenham gostado desse dia 2. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Vai lá agora no Instagram e a gente vai postar uma foto sobre o dia 2. Eu quero que você coloque lá o que é que você achou, qual foi o aprendizado do dia 2. Beleza? Amanhã vai ter muito conteúdo, muita revisão, muita estratégia para você continuar a sua caminhada no projeto Procurador. Até mais, galera. Até mais. Até amanhã.